Ei, abelha rainha, seja muito bem-vinda ao movimento cada vez mais desperta. E não faria sentido começar o movimento cada vez mais desperta sem deixar muito claro, com o máximo de detalhes que eu puder entregar para vocês nesta aula, o que significa o resgate da mulher selvagem. Quem é a mulher selvagem? De onde ela vem? O que isso significa? E como isso pode transformar a minha vida? Então, se você está com essas dúvidas, com essas perguntas, esta aula serve para esclarecê-las, para explicar para vocês o que é este símbolo, porque a mulher selvagem, ela é um símbolo, né? E nós somos seres simbólicos. Então esta aula serve para explicar para vocês quem é a mulher selvagem e também para vocês entenderem como o movimento cada vez mais desperta vai agir aí nas camadas do seu psiquismo, como isso pode te ajudar a ter insights importantes sobre como você leva a sua vida e a criar estratégias para que você revolucione a sua maneira de viver. Quem entendeu que a parte mais significativa da vida inclui não só viver pela metade ou sobreviver, mas inclui viver plenamente. Então a proposta do movimento é ensinar você, ajudar você a viver plenamente e não só pela metade. E tem mulheres que nem vivem pela metade, elas só sobrevivem. Então agora é a nossa vez de mudar a história das nossas vidas. E aí eu quero explicar para vocês, né? Quem é a mulher selvagem? Como você vai acessá-la? O que ela significa? Então se prepara, se você não pegou seu café, você corre lá e pega, senta aqui e vem aprender e entender o que a gente está fazendo aqui. Bom, primeiro de tudo, existem fatos sobre nós, sobre a nossa experiência feminina, sobre nós mulheres. Nós queremos ser realizadas. Todas nós buscamos por realização. A gente quer realização profissional, nós queremos realização familiar, né? Então nós queremos ter filhos, nós queremos constituir família, a gente quer casar, a gente quer ter realização, sentido, propósito, a gente quer saber quem a gente é. Todas nós idealizamos um tipo de mulher, aquela mulher que nós gostaríamos de ser. É claro que essa mulher, se não existe nenhuma reflexão em torno dela, ela acaba sendo uma fantasia, que acaba trazendo muitos sofrimentos para nós, porque as fantasias não podem ser alcançadas, né? Elas só geram angústias, porque elas não estão baseadas na realidade. Mas todas nós temos algo em comum, nós queremos ser realizadas. Só que tem um hiato, sabe? Tem um buraco, tem uma fenda gigantesca entre o nosso desejo e aquela mulher que nós queremos ser. Parece que ser aquela mulher que nós idealizamos de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que a gente quer, parece impossível alcançar. Porque tem uma fenda, tem um hiato muito grande que nos separa dessa mulher que nós gostaríamos de ser. E a proposta do resgate da mulher selvagem é que a gente possa encurtar esse caminho. O resgate da mulher selvagem tem a proposta de ser a ponte que vai nos guiar do nosso desejo, e aí nosso mesmo, né? Não um desejo que foi implantado, mas vai guiar, né? Vai nos guiar do nosso desejo até a construção da mulher que nós gostaríamos de ser. A ideia é que nós possamos construir uma ponte, que esse buraco, que é essa fenda que nos separa das nossas realizações, da nossa identidade, do nosso senso de sentido, de propósito, que o movimento cada vez mais desperta atue e seja essa ponte que vai nos ligar a esta mulher. Então, gente, o resgate da mulher selvagem nada mais é do que o resgate da nossa alma feminina, é o acesso à psique mais instintiva, mais profunda da mulher. A mulher selvagem, gente, é tudo que a sociedade reprimiu e tomou de nós durante décadas e décadas de repressão. Eu estou acompanhando aqui o roteirinho, tá? Dessa aula que eu tô apresentando para vocês. E é isso, a mulher selvagem, ela precisa existir
Porque todas nós passamos por décadas e décadas de repressão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da nossa autenticidade, da nossa autonomia. Fala baixo, fecha a perna, não usa essa roupa, isso aqui não é para mulher, né? Nós passamos por décadas e décadas de repressão. E é muito comum, tanto na prática clínica, quanto através da minha observação, tanto das pessoas ao meu redor, das mulheres ao meu redor, quanto da minha própria vida. Mulheres gigantescas, apequenadas, mulheres que chegam na clínica sem brilho, apagadas, mulheres enterrando seus dons. Tem mulheres com tanto potencial, mas a cultura, a sociedade e às vezes as pessoas ao redor convenceram elas de que elas não são capazes. Então elas pegam aquele tesouro, elas pegam aqueles dons e elas enterram porque foi soterrado. Então a ideia de resgatar a mulher selvagem é de nós nos apossarmos de quem nós realmente somos, é construir a nossa identidade, é melhorar o nosso autoconceito, né, que hoje é muito negativo, mas transformar ele no autoconceito positivo. E toda essa repressão que a gente vive desde quando a gente nasce, desde quando a gente se entende por gente, desde a história, do começo da história da humanidade, roubou de nós o nosso acesso às nossas intuições. Nós somos muito intuitivas, porque somos observadoras. Aqui a gente não tá falando de mágica, aqui a gente não tá falando de nada disso, a gente tá falando da nossa capacidade de observação. Nós mulheres temos dons que são do feminino. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa não precisa falar nada. Você já sabe que tem alguma coisa errada. É ou não é assim? Você bate o olho na pessoa e fala, aconteceu alguma coisa. Porque a gente observa, porque a gente sente porque observa. E toda essa repressão durante anos e anos fez com que a gente perdesse o contato com a nossa intuição. A gente fica meio barata tonta aí no rolê, e aí, às vezes as pessoas confundem a gente, faz com que a gente passe a achar que a louca somos nós, quando na verdade nós estamos sendo abusadas, enganadas, mas passando por loucas. Então a gente perdeu a conexão com a nossa intuição. A gente também perdeu a astúcia. Nós perdemos a astúcia. Nós estamos num lugar de ingenuidade tão profundo que é desesperador. Então a gente se apaixona muito rápido, né? Se o cara apertar os botões corretos ali e falar tudo aquilo que a gente quer ouvir, acabou, né? Se a gente recebe ali um aumentinho de 10 contos, já te mantém ali no seu trabalho. Nós somos enganadas, seduzidas muito rapidamente, porque a nossa base, a nossa raiz, ela tá muito frágil, ela tá muito fraca. E, sobretudo, nós perdemos a nossa criatividade. A gente não sai, a gente não se diverte, a gente não conversa, a gente não passeia. Nós somos tarefeiras. Isso é um fato. Eu vejo as mulheres chegarem na clínica ou observando as mulheres ao meu redor e eu vejo que elas são tudo isso, né? Elas perderam a intuição, elas perderam ali a essência, elas perderam a vida criativa, mas elas são absolutamente funcionais. E como funciona? E como trabalha? Elas são tudo para todo mundo, assim, né? Elas são consideradas como a mulher que resolve. Dá pra Maria resolve tudo. Não, pede pra Maria, porque a Maria, ela é maravilhosa. Não, vou deixar isso aqui pra Maria fazer, porque ela tem mais facilidade. É ou não é assim? São funcionais, absolutamente funcionais, são muito requisitadas, tarefeiras e infelizes. Infelizes. A mulher contemporânea hoje, ela é tarefeira, funcional e infeliz. E isso é muito louco, né, gente? Isso é muito triste, isso é um desperdício de vida. A gente precisa honrar o convite de estarmos vivas, porque a gente já entendeu que hoje a gente tá aqui e de repente no final da noite a gente não tá mais. E o que você tá fazendo da sua vida? Então a proposta de resgatar a mulher selvagem é criar esse caminho, é criar essa ponte, né, que te separa de ser a mulher que você gostaria de ser. Então, eu quero explicar aqui pra vocês qual que é a origem, qual que é a história da mulher selvagem, de onde vem esse símbolo e o que que isso significa e como isso vai se dar, né, no decorrer do movimento Cada Vez Mais Desperta. Então eu quero explicar para vocês aqui um pouquinho de psicologia analítica, né? O que é a psicologia analítica?
A psicologia analítica, ela foi fundada pelo Jung, né? O Jung foi aí o precursor da psicologia analítica. O Jung começa lá atrás, junto com o Freud, né? O Freud desenvolveu a psicanálise e o Jung desenvolveu a psicologia analítica. Os dois começam juntos, né? Nesse início aí de carreira. Depois eles começam a divergir em alguns pontos e aí eles acabam se separando. E aí o Freud se consolida, né? Como precursor da psicanálise e o Jung como precursor da psicologia analítica. E aqui, essa explicação, o símbolo da mulher selvagem, né, é proposto pela psicologia analítica. Então eu vou explicar aqui alguns pontos para que vocês possam entender o que isso significa. Vamos lá. O Jung, assim como o Freud, né, em alguns pontos eles divergem, mas o Jung entendeu, né, ali a estrutura, né, do nosso psiquismo. Então ele entendeu que nós temos aqui a primeira instância, que é a consciência. O que tá na consciência? Qual que é a base da consciência? Essa aula aqui que eu tô dando pra vocês, eu tô consultando aqui um lembretinho, mas essa aula tá na minha cabeça, então eu tô acessando aqui os lembretes dos tópicos da aula, é o que tá na minha consciência, o que eu tenho que fazer mais tarde tá na minha consciência e é aquilo que a gente acessa diariamente e facilmente. E aí nós temos uma segunda instância que é mais profunda, que não é acessada facilmente, que é o inconsciente pessoal, tá? Nós temos a consciência, a camada mais profunda é o inconsciente pessoal. Qual que é a base do inconsciente pessoal? O inconsciente pessoal, ele é formado ali por complexos, né? E o que são esses complexos? É o nosso embate, a nossa experiência com o meio. O inconsciente pessoal não é acessado como a gente acessa a consciência, né? Consciência, a aula, o que eu tô falando aqui, o que eu vou fazer mais tarde. O inconsciente pessoal não é acessado facilmente. Geralmente a gente precisa, né, fazer análise, a gente precisa se debruçar um pouco mais ali em torno do nosso inconsciente pessoal. E o que tá lá dentro, né? Qual que é a base do inconsciente pessoal? São memórias reprimidas, né? De repente de um trauma, de repente de uma perda, ou traumas que a gente vivenciou na infância. São ali as nossas negações, coisas que a gente não consegue aceitar, que a gente sabe, mas, né, recalca e deixa ali guardadinho, né? O inconsciente pessoal são as suas experiências, e geralmente as experiências negativas que foram recalcadas e que a gente não consegue acessar facilmente. Mas o Jung traz ainda uma camada ainda mais profunda, que é o inconsciente coletivo. Consciência, inconsciente pessoal, formado pelos complexos, que são as suas experiências, né, as suas memórias reprimidas, e o Jung propõe o inconsciente coletivo, que é uma camada muito, muito, muito profunda. E aí você deve estar se perguntando, né? Bom, se o inconsciente pessoal contém os complexos, né, que são as nossas experiências com o meio, que vão se recalcando lá no inconsciente, o que tem no inconsciente coletivo? Qual que é a base do inconsciente coletivo? Bom, o inconsciente coletivo é considerado como a camada mais profunda da psique. É lá embaixo, é bem profundo. E assim como o inconsciente pessoal, não é acessado livremente. A gente precisa se debruçar em cima dos sonhos, em cima das fantasias, em cima da análise, em cima das reflexões, para que a gente possa acessar essa camada mais profunda da psique, que é o inconsciente coletivo. E o que tem lá no inconsciente coletivo? Se o inconsciente pessoal está relacionado às nossas particularidades, às nossas experiências, o que tem no inconsciente coletivo? Vamos lá, vou compartilhar com vocês. A base do inconsciente pessoal, eu tô repetindo aqui para que vocês consigam se apropriar da ideia. A base do inconsciente pessoal são as suas experiências. A base do inconsciente coletivo é uma herança psíquica. A base do inconsciente coletivo são os arquétipos, né? Na verdade, a base do inconsciente coletivo são os arquétipos que nós temos por uma herança psíquica, né? Como assim, Aline? Respira fundo, digere aí essas informações que vocês vão entender. Bom, os arquétipos,
são a base do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, gente, é transpassado, é compartilhado por milênios, por gerações e gerações e gerações, através das crenças das quais a gente nasce inserido, das crenças, das histórias que percorrem as gerações. E são essas mesmas histórias que dão origem aos mitos, às lendas, aos contos. E é por isso que se chama de herança psíquica, tá? Então, o inconsciente pessoal você constrói, o inconsciente coletivo você herda, nós herdamos. E o que tem dentro do inconsciente coletivo são os arquétipos. Como eu já mencionei em algum outro momento aqui, existem vários arquétipos. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar dezenas de arquétipos. O arquétipo da grande mãe, o arquétipo do herói, tem o arquétipo da mulher selvagem. Tem vários arquétipos que fazem parte desse inconsciente coletivo que nós temos por herança psíquica. E dentro desses vários arquétipos, que nada mais são do que símbolos, né? Nós herdamos esses símbolos psiquicamente. Dentre todos esses arquétipos existentes, aqui nós estamos falando do arquétipo da mulher selvagem. E é justamente por isso que nós vamos fazer a leitura deste livro, né? Do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque aqui a Clarissa fala principalmente do arquétipo da mulher selvagem, do resgate da mulher selvagem, né? Ela se apropria desse arquétipo. Além disso, a Clarissa faz uma analogia muito legal das mulheres e dos lobos, porque ela cresceu em meio à natureza, né? Ela observava muito a natureza, então ela faz aí essa analogia entre as mulheres e os lobos, e principalmente a respeito do resgate da mulher selvagem. E a Clarissa, né, que é essa psicóloga junguiana, que tem outras obras muito maravilhosas, que futuramente eu pretendo compartilhar com vocês também, ela faz aí uma correlação e muitas provocações com esta mulher contemporânea, que é essa mulher que eu falei aqui para vocês, a funcional, tarefeira e infeliz. Então, ela correlaciona, né, a mulher contemporânea, porque essa mulher contemporânea, ela está completamente desconectada com a sua alma selvagem, com o feminino, com esse arquétipo da mulher selvagem, né, com esse símbolo, desconectada. E aí ela faz uma analogia também com os lobos, por isso mulheres que correm com os lobos. E a Clarissa faz essa articulação, assim, de uma forma incrível. A sensação que eu tenho lendo os livros da Clarissa, principalmente esse, que é o mais famoso, é como se eu estivesse falando com uma vozinha, sabe, assim, com uma senhorinha detentora de muitos conhecimentos, assim, que sabe da vida, e de fato ela é, e ela articula isso muito bem, ela faz todas essas correlações da mulher contemporânea, do resgate da alma selvagem e da natureza, né, por isso Mulheres que Correm com os Lobos. Então, é uma leitura transformadora, é uma leitura mágica que nos ajuda a fazer esse resgate desta mulher selvagem e sair dessa posição de funcional e infeliz, né? E aí, gente, por que o movimento cada vez mais desperta se articula com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Porque eu percebi durante a minha trajetória pessoal, quando eu tive o diagnóstico de transtorno de ansiedade e dentro da minha prática clínica também, eu percebi que existe um cansaço que permeia o feminino, sabe? Que existe um cansaço que atravessa o feminino juntamente com o autoconceito negativo, né? A gente tem a nossa autoestima lá nos pés. Nós estamos ali com o sentimento de que a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. Tem ali um senso de, ou melhor, uma falta de identidade, né? Tem ali uma falta de propósito e tem um cansaço muito grande que vem dessa correria, dessa loucura em torno de nada, né? A gente parece a dobradiça de umas portas que vai para um lado, para o outro, para o lado, para o outro a vida inteira e não sai do lugar. Parece que a gente está numa esteira, parece que a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo. Então eu percebo que esse cansaço atravessa o feminino por falta de todas essas conexões com a mulher selvagem e pelo acúmulo de tarefa, de ser tarefeira, de correr atrás do próprio rabo, de nem saber por quê. Então eu entendi que eu precisava
primeiro, resgatar a mim mesma, né? Eu não sabia que eu tava fazendo isso naquele momento, né? Mas depois que eu fiz, eu nomeei. E eu nomeei como movimento cada vez mais desperta, porque eu percebi esse adormecimento psíquico, né? E a gente precisa acordar, a gente precisa acordar pra ontem, né? E aí o movimento cada vez mais desperta se articula com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque a gente está fazendo esse movimento aqui em camadas, né? A gente está fazendo esse movimento em camadas. E o que que isso significa? Eu pulei uma parte aqui, depois eu volto para falar para vocês. A gente vai fazer esse movimento em camadas. Assim como Jung entendeu, e assim como Freud também entendeu, né, que a gente tem aqui a consciência, que a gente tem o inconsciente pessoal e pro Jung o inconsciente coletivo, a gente precisa acessar o nosso psiquismo e a estrutura da nossa vida também em camadas. Então, o movimento cada vez mais desperta vai trabalhar aquilo que está na consciência. Vai trabalhar a sua dificuldade de dizer não. Vai trabalhar o fato de você ser uma tarefeira sem nem saber porquê. Vai trabalhar o fato de você fazer tudo aquilo que todo mundo quer, né? Dizer sim para todo mundo e dizer não para você sempre. Vai trabalhar a sua rotina, porque a gente tem que parar de ser tarefeira sem motivo. Porque às vezes a gente se dedica profundamente a uma tarefa ou alguma coisa que a gente queira, mas a gente sabe o que a gente tá fazendo. Você não tá dando ponto sem nó. Você não tá correndo atrás do seu próprio rabo. Você fez uma estrutura e você tá batalhando pra montar aquilo. Mas geralmente não é isso que acontece. Então a gente vai trabalhar a sua rotina, a gente vai trabalhar a sua produtividade, porque hoje a gente tem essa proposta dessa produtividade desenfreada que só resulta em adoecimento, né? Não tem ganho. Ou o ganho não tá nem comparado, né, com déficit. Então, a gente vai trabalhar o fato de ser produtiva, mas ser produtiva de forma criativa, de ser produtiva protegendo a sua saúde mental, de ser produtiva protegendo a sua alegria e o seu brilho. E a gente vai falar também de descanso, porque socialmente falando, o descanso não é, né, não é o suprassumo. Muito pelo contrário, a gente, né, valoriza o fato de a gente trabalhar 15, 18 horas por dia, a gente acha o máximo. A gente não sabe o quanto isso vai custar lá na frente, né? E a gente acha que descansar é improdutivo, que não pode. Sobretudo nós mulheres que geralmente temos dupla jornada, né? Então a jornada profissional, a jornada em casa com os filhos. Então a gente vai trabalhar a sua rotina, a sua produtividade e o seu descanso criativo. Somos nós acessando aquilo que está na consciência, que está ali ao seu alcance, mas que você ainda assim deixa a vida te levar, né? Você continua lá na dobradiça da porta. Então o movimento cada vez mais desperta acessa essa primeira camada e te provoca a reorganizar a sua vida. E quando nós começarmos a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai para a camada mais profunda, que é quando a gente fala de acessar a camada mais profunda da psique. Nós vamos ali tentar acessar o seu inconsciente pessoal e o seu inconsciente coletivo através do arquétipo da mulher selvagem. Então a gente vai por instâncias também. Primeiro aquilo que está na consciência, que se você não consertar, se você não faz o básico, como é que você acha que você vai conseguir acessar aquilo que é mais profundo dentro de você? E aquilo que ainda é mais profundo dentro de você? Não vai. Então, o movimento cada vez mais desperta se articula com o livro desta maneira, criando camadas para que a gente possa mudar a nossa maneira de viver e para que a gente possa revolucionar a nossa vida, tá? E aí, a ideia, gente, de resgatar a mulher selvagem é sermos selvagens, que é viver dessa forma mais natural. E aí até por isso que a Clarissa faz essa analogia com os lobos, né? Um lobo saudável e uma mulher saudável têm características psíquicas em comum. E aí ela coloca percepção aguçada, né? Você percebe as coisas, você pega as coisas no ar, você tem a sua intuição muito forte, você tem essa determinação feroz, né? Porque eu percebo que as mulheres não são muito determinadas, né? A gente começa uma coisa e depois a gente não conclui, já a gente tá fazendo outra coisa, porque a gente acha que o problema é a coisa e não o fato de nós não sermos persistentes naquilo que a gente quer, né? Nós também não temos mais coragem, a gente não tem coragem de se emancipar, né? Você não tem coragem de se emancipar do emprego ruim, do seu marido abusivo, né? Você não tem coragem de se emancipar da sua família, você não tem coragem de viajar, você não tem coragem de sair, você não consegue fazer nada sozinha, porque você se desconectou da sua essência feminina. E a gente percebe também que perdeu-se
a capacidade de adaptação, né? Por quê? Porque a gente não tem coragem, porque a gente não tem determinação e porque a gente é sonsa, né? Nós somos educadas para sermos bobas, né? Então, a proposta de resgatar a mulher selvagem é resgatar a percepção aguçada, a determinação, a coragem e a nossa capacidade de adaptação a tudo aquilo que está acontecendo com a gente, de saber que a gente não vai morrer diante dos desafios, mas que a gente precisa aprender a lidar com eles. Então é assim que vai funcionar o movimento cada vez mais desperta. Abelha, você que já faz parte desse movimento, você se prepara, você respira fundo, você pega a sua mochila, pega os suprimentos que você precisa, se despeça da sua família, claro que tudo isso simbolicamente, mas pega a sua mochila, porque agora a gente vai entrar dentro dessa floresta, que é o seu psiquismo, que é a sua rotina, que é a sua vida. E eu tô me colocando aqui meio que como guia, sabe? Porque eu já fiz essa jornada. Eu fui, eu voltei e eu entendi que eu precisava levar outras mulheres nessa jornada junto comigo. E agora eu estou convidando você a entrar dentro dessa floresta, trilhar essa jornada. Primeiro na consciência, depois nos aspectos mais profundos e depois nos aspectos ainda mais profundos, camada a camada, para que você entenda e revolucione a sua vida. Eu gostaria muito de lembrá-las que o movimento cada vez mais desperta, ele é revolucionário, ele produz transformação na minha vida, produz transformação em outras pessoas que já participaram dos workshops comigo e de outros eventos, mas que o movimento cada vez mais desperta não substitui a terapia. Então, se você puder estar dentro deste processo e também dentro do acompanhamento terapêutico, é sugerido. O movimento cada vez mais desperta é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, onde nós faremos a leitura dirigida do livro Mulheres que Correm com os Lobos e que sim, pode trazer muito desenvolvimento para você de forma pessoal, muito autoconhecimento, mas ele é um plus, ele não substitui a sua terapia. Sejam todas muito bem-vindas e lembrem-se sempre, eu estou à disposição de vocês. Agora pega a sua mochila, aperta o play e começa essa jornada. Seja bem-vindo.